Muitos têm dito que a igreja é um organismo, mas não é uma organização. Será que é possível haver um organismo desorganizado ou um organismo sem nenhuma organização? Quais são os tipos de governo que existe nas igrejas na atualidade? Os principais. Por exemplo, o que é o modelo episcopal? Ou também o modelo presbiterial e ainda o modelo congregacional. E no caso da Assembleia de Deus, qual seria o modelo adotado por ela? É o episcopal? É o presbiterial? É o congregacional? Ou seria um sistema híbrido que aproveita um pouco de cada um desses que eu mencionei? Se você quer saber tudo isso, fique comigo! Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Seja bem-vindo ao meu canal. Curta este vídeo, fique bem à vontade. Se desejar também compartilhe. Caso queira também, inscreva-se. E se você gostar bastante do meu canal, seja também membro, porque assim você terá benefícios. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade ainda no início deste vídeo para anunciar que em breve, pode ser até nessa semana ou na outra, eu vou começar uma série de vídeos sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos fazer uma série que vai ter aí talvez uns 40 vídeos, ou seja, vídeo aí para estudarmos ao longo de um ano, considerando um vídeo por semana, mas nós vamos apresentar uma abordagem, uma exposição, na verdade. Vão ser vídeos expositivos, perícope por perícope. Aliás, você sabe o que é perícope, não sabe? Aquele conjunto de versículos que dão um sentido ou que tem um sentido completo. Então, por exemplo, em Apocalipse, nós vamos começar, claro, pelo prólogo. Ali, aqueles primeiros versículos, o versículo 1 ao versículo 8, vai ser a nossa primeira perícope. Mas antes disso, claro, nós vamos ter um vídeo de apresentação do livro de Apocalipse, com as mais variadas possibilidades de interpretação, e vamos dizer qual é a nossa abordagem e por quê. Muito bem, mas vamos agora para o assunto de hoje, que é igreja, organismo e organização. É a lição de número 6. A nossa videoaula, então, se baseia na lição de número 6, das lições bíblicas adultos da CPAD, primeiro trimestre de 2024, lição que será estudada, se Deus assim permitir, de maneira presencial, no dia 11 de fevereiro de 2024. Claro que nós aqui estudamos de maneira antecipada, porque o nosso objetivo é apresentar subsídios e também dar uma aula, porque às vezes o irmão, a irmã pode não ter oportunidade de estudar presencialmente, poderá estar viajando ou ter alguma outra dificuldade. E aqui você tem a oportunidade de estudar conosco a lição da Escola Dominical. Texto áureo está em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E a verdade prática diz o seguinte: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Então, nós vamos falar da igreja como um organismo, desculpe-me aqui da redundância, organizado, né? Porque todo organismo, nós vamos ver ao longo desta videoaula que, claro, o organismo pressupõe organização. Muito bem, nós vamos então aqui começar pela introdução. Eu gosto muito de fazer uma introdução, que às vezes fica um tanto quanto longa, mas você percebe que eu uso essa introdução para colocar as bases e muitas vezes até
fazer uma explicação mais detalhada da perícope. Alguns irmãos às vezes estranham essa palavra perícope, mas eu já por várias vezes expliquei o sentido desta palavra. Perícope é um conjunto de versículos, é o conjunto da frase que dá sentido, que você seleciona para analisar. No caso de hoje, a perícope vai ser Atos capítulo 1, Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Então, a lição de hoje, ela aborda a igreja como organismo e organização. É uma lição, evidentemente, fundamental para as igrejas locais que desejam manter o equilíbrio, afastando-se dos seguintes extremos. Quais são eles? Comunidades eclesiásticas sem quaisquer tipos de liderança visível. Então veja, existe esse extremo. Aí algumas comunidades eclesiásticas, algumas igrejas locais, que não têm qualquer tipo de liderança visível. Ou seja, são como o povo de Israel lá no tempo dos juízes. A Bíblia diz que não havia rei, cada um fazia o que bem entendia, e às vezes Deus levantava um juiz que era sábio, que orientava o povo, dirigia o povo, mas às vezes tinha juiz que se desviava. Então o povo fazia o que bem entendia. Há muitas igrejas locais que estão assim. Mas o outro extremo, ou seja, comunidades eclesiásticas estruturadas sobre um institucionalismo rígido. É o formalismo, é o institucionalismo, não há liberdade para o Espírito Santo operar. A igreja, nesse sentido, deixa de ser um organismo. Ela é uma organização, prioriza a organização em detrimento do organismo. Mas a igreja, nós vamos ver que ela é um organismo e é uma organização. É um organismo, claro, desculpe da redundância, organizado. Abordaremos também, como eu já anunciei, os principais sistemas de governo eclesiástico, a saber, episcopal, presbiterial, congregacional e o assembleiano, né, que é o nosso, enfatizando, claro, o padrão exposto no Novo Testamento, sobretudo em Atos dos Apóstolos, que nos apresenta um padrão para a igreja e um padrão também de como o Espírito Santo atua. Bom, eu quero aqui fazer, como costumo sempre apresentar, eu quero fazer uma abordagem sobre a perícope desta lição, Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. Esse texto mostra que no começo da igreja, a igreja começou a crescer muito em Jerusalém e os crentes eram prioritariamente judeus. Só que esses irmãos que eram ligados ao judaísmo e que agora estavam se convertendo, essas pessoas que estavam se convertendo ao evangelho, elas ainda mantinham um pé no judaísmo. Elas eram tradicionalistas e consideravam apenas o cristianismo como algo mais, só que elas queriam manter a sua tradição judaica. Mas havia outros irmãos que eram também ligados ao judaísmo, mas que vinham de uma tradição mais helenista, porque eram judeus da diáspora. Então eles já tinham, assim, uma tendência maior para o mundo grego, o mundo helenista. Então veja, como eu coloquei no meu roteiro, e você que é membro do meu canal, tem acesso à íntegra desse roteiro, mas aqui, para a aula também, eu apresento aí na tela, quase que na sua totalidade, mas é diferente de você ter o roteiro em mão, poder imprimir, e poder fazer observações, e conferir os versículos com calma. Então, esse é o diferencial para aquele que é membro aqui no meu canal. Mas veja, nos primeiros anos da igreja havia unidade. A Bíblia deixa claro isso lá no capítulo 4, versículo 32. Era o coração e a alma dos que criam. Eles eram unânimes, diz outros textos de Atos. Agora, com o crescimento numérico dessa comunidade em Jerusalém, começou a surgir as desavenças. Como eu já adiantei, sobretudo entre os cristãos hebreus, hebraios no grego, e os gregos, ou seja, helenistas. Os primeiros, ou seja, os hebreus propriamente, eram aqueles judeus majoritariamente bilíngues
que falavam pelo menos o aramaico, alguns deles falavam o hebraico, porque eram estudiosos e eram versados no hebraico, mas o povo, de maneira geral, falava o aramaico, e por conta do Império Grego, que tinha uma língua, um idioma oficial, que era o grego koiné, que foi introduzido por Alexandre o Grande, que queria fazer com que a cultura helênica se disseminasse pelo seu império à época, antes do domínio do Império Romano, e isso facilitou muito a vida para os romanos, porque quando eles conquistaram o Império de Alexandre, ou seja, quando Roma conquistou Grécia, eles, na verdade, não precisaram fazer grandes mudanças, eles simplesmente aproveitaram toda aquela estrutura que Alexandre o Grande implantara e, na verdade, surgiu aquele ditado, inclusive, que o vencido venceu o seu vencedor, porque toda a cultura helênica foi absorvida pelos romanos. Então, na verdade, em Jerusalém, que era um lugar dominado por Roma, claro, a população também, de maneira geral, falava o grego koiné. Então, aqueles cristãos chamados aqui de hebreus, eles eram bilíngues, eles falavam o aramaico e falavam também o grego. Mas havia também os chamados helenistas. Eles são chamados assim de helenistas ou gregos na língua portuguesa, porque eles eram hebreus da diáspora. Aqui eu coloquei que eles eram, na verdade, eram judeus vindos de Antioquia, Alexandria e outras partes da diáspora ocidental, influenciados pela cultura helenista. Eles não somente falavam o grego, eles também eram influenciados pela cultura. Falavam somente o grego, de maneira geral, e liam a Septuaginta, que era uma versão do Antigo Testamento em grego. Mais de 70 eruditos hebreus haviam traduzido o texto hebraico para o grego. Então, o próprio Senhor Jesus se valeu da Septuaginta, uma prova de que a inspiração, claro, de Deus está nos originais, mas quando as cópias são feitas e mantêm aquilo que está no original, é evidente que a preservação da inspiração da parte de Deus se mantém. Por isso que hoje nós podemos usar na nossa Bíblia sem nenhum receio, já tenho falado disso aqui em outros vídeos. Há hoje, infelizmente, aí alguns eruditos que querem colocar na cabeça das pessoas que o texto se perdeu e que precisa ser reconstruído, que não podemos saber hoje se o texto que temos é verdadeiro ou não. Não embarque nessa canoa furada. Creia na preservação do texto sagrado. O Deus que inspirou a sua palavra é o mesmo que a preservou. Ele diz na sua palavra que prescreveu a sua palavra para sempre. Prescreveu a sua palavra, diz lá em Crônicas, até 1000 gerações. E claro, de Adão para cá, se você pesquisar, você vai ver que não chegamos nem perto. Está muito longe ainda de 300 gerações. Então é evidente que 1000 gerações é uma referência a para sempre, porque Deus preserva a sua palavra. Muito bem, então começou a haver essa desavença, os helenistas começaram ali a se queixar, não é? Do fato de as suas viúvas não estarem sendo assistidas. Alguém acredita que era por causa do idioma, porque eles não falavam o aramaico, falavam apenas o grego e tal, e começou a haver aí essa desavença. Os 12, então, os apóstolos, convocaram a multidão de discípulos para resolver essa questão. Diz lá, estamos falando da perícope, Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, e eles disseram então, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra para servir às mesas. Então decidiram fazer uma eleição de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Claro, tinham que ser, antes de tudo isso, crentes, não é? Salvos, para poderem ser também, claro, cheios do Espírito Santo. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa época em que alguns pregadores por aí sequer são crentes. Têm uma vida devassa, uma vida toda atrapalhada e, infelizmente, estão enganando muita gente. Que Deus os guarde. Mas não é o caso desses 7 aqui. Eles eram crentes de verdade
e além disso tinham boa reputação, tinham uma vida exemplar, eram cheios do Espírito Santo e também eram cheios de sabedoria. A eleição desses 7, olha que interessante, foi feita pela multidão. E claro, eles conduziram esses homens aos apóstolos que os consagraram. E assim que eles foram eleitos e consagrados pelos apóstolos, a Bíblia diz que eles começaram a fazer o trabalho. A Bíblia menciona o nome deles, os nomes deles, todos gregos, começando por Estevão, o principal, seguido de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Então todos eles eram muito possivelmente helenistas, por causa dos nomes, os nomes evidenciam isso, para que pudessem ali atender as viúvas dos helenistas que não estavam sendo assistidas na distribuição diária ali dos alimentos e tal. Então eles foram, na verdade, eleitos para cuidar das mesas, também trabalhar com dinheiro, arrecadação, era um trabalho material. Agora, é curioso o resultado de tudo isso, porque Deus está no controle. A igreja precisa ser organizada, mas a igreja é um organismo vivo e que tem Cristo como cabeça. E olha que interessante, os apóstolos, embora eles tivessem uma intenção de que, elegendo esses 7 homens, eles poderiam se ocupar exclusivamente da pregação e da oração, olha o que aconteceu. 4 coisas aconteceram como resultado da eleição dos 7. Veja que no meu roteiro eu coloco 7 com letra maiúscula, porque você tem os 12 apóstolos e você tem os 7, não apóstolos, mas que também são protagonistas. É interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, você tem também protagonistas que não são apóstolos. É o caso desses 7. Então, 4 coisas aconteceram após a eleição deles. A primeira, diz a Bíblia, crescia a palavra de Deus. A palavra começou a receber ênfase. Não só porque os apóstolos se ocuparam exclusivamente disso, mas porque também esses 7 homens eleitos para o trabalho material, eles se notabilizaram também como pregadores. Segundo, se multiplicava muito o número dos discípulos, começou a haver crescimento numérico, mas havia também crescimento qualitativo, porque crescia a palavra de Deus. Terceiro, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja, começou a haver conversão de pessoas notáveis, de pessoas da alta sociedade, e que isso, claro, gera uma grande influência sobre aqueles da baixa sociedade. E, em quarto lugar, Estevão rouba a cena, que eu já até mencionei isso no trimestre passado, a gente fez uma abordagem sobre Estevão aqui, quando estudamos missiologia. Mas retomando, veja que Estevão, ele roubou a cena. Por quê? Roubou entre aspas. Porque ele se elevou, ele se notabilizou, ou seja, o seu ministério elevou-se a tal eminência, o ministério da pregação, que os próprios apóstolos acabaram ficando ofuscados. Estevão, claro, ele foi o primeiro mártir, ele morreu, mas ele contribuiu em vida e a sua morte também foi fundamental para uma virada de página, um ponto de inflexão, um ponto de virada, porque a igreja que estava ali circunscrita a Jerusalém, ela foi espalhada. Claro, não os apóstolos que continuaram em Jerusalém, mas os pregadores helenistas, esses sim, foram espalhados. E você vê que eram homens preparados, homens que tinham bagagem para pregar e ensinar a palavra. Os apóstolos, repito, pensavam que ao instituir o diaconato, fariam um melhor trabalho para Deus ao dedicarem-se exclusivamente à oração e à palavra, mas quem começou a se destacar na pregação e na defesa do evangelho foram exatamente os não apóstolos designados para realizar uma obra que era considerada mais rude. Tudo isso nos ensina que, embora devamos fazer a nossa parte, é o Espírito Santo quem dirige soberanamente todas as coisas. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, diz a Bíblia, é a resposta da boca. Estevão foi o elo, podemos assim dizer, entre Paulo e Pedro, ou entre Pedro e Paulo, né? Um laço indispensável na cadeia histórica da salvação, que
Deus mesmo escrevia, pois não se limitou, no caso de Estevão, a servir às mesas. Dominado pelo Paráclito, e aqui deixa eu explicar, você sabe que Paráclito é um dos nomes do Espírito Santo. Alguém andou reclamando aí que eu uso palavras muito difíceis, como pode um professor usar palavras tão difíceis? Veja, quem assiste meus vídeos sabe que eu estou sempre explicando o que é perícope, o que é Paráclito. Irmãos, eu uso palavras um pouco mais difíceis para enriquecer o vocabulário dos irmãos. A minha missão também como professor é esta. Claro que todos vocês precisam ter à mão um dicionário. Tem o Google aí também, né? Falei uma palavra difícil? Anote. Vá lá pesquisar. Mas se você estiver atento, se você estiver atenta, você vai ver que eu explico no próprio vídeo. E geralmente eu coloco na tela, inclusive, a definição, como já fiz várias vezes. Paráclito é uma referência ao Espírito Santo. Vem do grego paráclitos, um termo polissêmico, que pode significar consolador, confortador, advogado, conselheiro e assim por diante. Então veja, dominado pelo Paráclito, cheio de graça e poder, bem como de fé e sabedoria, Estevão fez prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele foi usado por Deus para mudar os rumos da igreja, que, repito, até então estava circunscrita a Jerusalém. Bom, como resultado dessa perseguição a Estevão e, consequentemente, à igreja, houve crescimento, houve muito crescimento, e isso resultou aí no espalhamento dos pregadores helenistas. O ministério deles é mencionado a partir de Filipe, que descendo a Samaria, diz a Bíblia, estabeleceu ali a primeira igreja fora dos círculos judaicos, fez um grande trabalho ali, mas os pregadores avançaram, foram para Chipre, foram para Cirene, fundaram a igreja de Antioquia da Síria, para onde foi enviado posteriormente Barnabé, e Paulo depois foi também chamado por Barnabé para ajudá-lo após sua conversão, é claro. E destacam-se também os ministérios de Pedro e Paulo, sobretudo depois dessa dispersão. Então veja como foi importante a escolha daqueles 7. Embora os apóstolos tivessem uma intenção, Deus tinha outra, e a partir da escolha daqueles 7 e a consequente perseguição a eles foram espalhados, e o ministério ali também dos apóstolos foi influenciado por causa disso. Pedro, depois de algum tempo, teve que sair de Jerusalém, cumprir o que Jesus disse em Atos 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pedro, então, diz Atos capítulo 9, versículos 32 e 43, que ele começou a fazer uma obra itinerante, e sem dúvida nenhuma, depois da conversão de Paulo, também chamado Saulo, que, claro, foi grandemente influenciado pelas palavras que ele ouviu de Estevão, a fiel testemunha, cujo rosto, como o rosto de um anjo, ele mesmo diz lá em Atos capítulo 22, versículo 20, ficou na memória dele, quando Estevão foi apedrejado. Então veja, Paulo veio a se tornar o principal pregador ali no primeiro século. Então tudo isso em decorrência da escolha daqueles 7 homens. Então veja, a igreja organizada, os apóstolos tomando uma decisão, porque era uma comunidade organizada, mas a igreja também como organismo sendo orientada pela cabeça, que é Cristo. Então veja como esse texto é um texto bastante emblemático e que deve estar na nossa mente enquanto nós estudamos essa lição. Vamos agora para o primeiro tópico, depois dessa longa introdução, mas necessária, a estrutura da igreja cristã. Primeiro ponto, a igreja como organismo. O que é um organismo? Biologicamente falando, claro, é qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. Por analogia, trata-se de um conjunto de elementos, materiais ou ideais organizados e interrelacionados, e nesse caso aplica-se à igreja o corpo que tem Cristo como a cabeça, como eu já disse, e o salvador desse corpo. Aí tem vários textos bíblicos que você pode ler, que são muito importantes. Não vou ler agora para ganhar tempo, porque queremos avançar um pouco mais, mas
Sendo a igreja um organismo, todos os seus membros são importantes e necessários. Se um membro falhar, claro, todo o corpo vai sofrer. Por isso devemos ser humildes e altruístas, respeitar o trabalho de cada um e ajudar uns aos outros. Então, quando nós pensamos na igreja como um organismo, temos que ter em mente isso, todos são importantes, todos. Desde o pastor, que é o líder, até a irmã que dirige o círculo de oração, o diácono e também o cooperador, o irmão que fica na porta, a irmã que toma o nome dos visitantes. Ou seja, é um corpo, é um organismo. Todos são importantes. Ninguém pode se considerar mais importante. Eu sou fulano de tal. E Paulo foi muito claro sobre isso quando ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem que deu o crescimento? Foi Deus. Em outras palavras, olha, eu não sou mais importante porque eu plantei. Apolo não é mais importante porque ele regou. Nós dois, como parte do corpo, nós fizemos o que convinha fazer, porque nós somos chamados por Deus para isso, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então é para ninguém se ensoberbecer, achar que é mais importante, e também para ninguém querer desprezar o outro, o próximo. Não é? Então esse ponto é muito importante. Então guarde bem, a igreja é um organismo. Aí vem a parte que aparentemente, se a pessoa não entender, vai parecer contraditória, vai parecer que se contrapõe a esse primeiro ponto. Mas não. Você tem que unir os dois pontos e entendê-los. A igreja como organização. Qual é a forma de governo da igreja primitiva? Um modelo às igrejas de hoje, as igrejas odiernas. Um modelo para as igrejas atuais. Seu governo era o que nós podemos chamar de governo apostólico, se bem que hoje em dia está na moda dizer que essa igreja apostólica e tal, e quando você vai ver, não tem nada a ver com o livro de Atos. É, na verdade, uma igreja que adota ali um pacote herético, tem um patriarca como líder e tal, um camarada que se considera superior, como se fosse um vigário de Cristo na terra. Não, meu irmão, cuidado com isso, cuidado com isso. Quando falamos de apostólico à luz do Novo Testamento, é no sentido de que eles eram obedientes aos ensinamentos de Jesus e tinham, claro, as Escrituras, a palavra escrita, como fundamento. E o próprio Cristo, claro, a palavra viva. Então veja, o governo da igreja primitiva, o apostólico, era baseado na liderança e doutrina dos apóstolos, homens de Deus enviados, é esse o sentido de apóstolos no grego, que vem do verbo grego apostélio, né? Apostélio quer dizer justamente enviar. Então, quando nós falamos dos homens de Deus enviados por Deus, são os apóstolos. Os apóstolos. Mas, irmão Ciro, João Batista não era enviado? Sim, ele era um homem enviado de Deus. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Mas ele não foi chamado para ser um dos 12. Olha que interessante. Porque você tem um entendimento do que é ser um apóstolo a partir da escolha dos 12. Por que Jesus não chamou João para ser integrante do grupo dos 12? Porque João ele veio para cumprir um papel específico. Ele faz, na verdade, a transição, inclusive, entre o Antigo e o Novo Testamento. Claro que a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, mas Jesus teve um precursor, João. Por isso que Jesus disse que os profetas e a lei duraram até João. João Batista é o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Ele aparece no Novo Testamento, mas é o último profeta nos moldes veterotestamentários. Mas veja, quando você lê Atos capítulo 16, versículo 4, abra comigo a sua Bíblia. Eu às vezes não leio versículos para ganhar tempo, mas tem versículos que precisam ser lidos para que você também possa fazer uma reflexão mais detida sobre eles. Veja, Atos 16, versículo 4. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Veja, os decretos. Quando você lê esse termo, você vê que, na verdade, havia um governo. Os apóstolos, juntamente com os presbíteros, aqui chamados de anciãos,
Eles governavam a igreja. Havia obediência, porque, na verdade, havia uma liderança apostólica. E outros textos aí que falam da doutrina dos apóstolos, que nada mais era, claro, do que a doutrina que os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus. Havia então uma hierarquia. Irmão Ciro, o irmão não acabou de dizer que a igreja é um corpo, um organismo, não tem um mais importante que o outro? Sim, desse ponto de vista, ninguém é mais importante. Agora, do ponto de vista de uma organização, é claro que uma organização precisa ter uma hierarquização. Hierarquia não é apenas coisa de forças armadas ou de empresas, não. Tem que haver uma hierarquia numa organização, porque senão, veja, o próprio Senhor Jesus repreendeu o pastor de uma determinada igreja lá da província da Ásia, porque ele tolerava uma mulher que estava induzindo o povo de Deus a fazer o que era errado. Por isso que Jesus disse, tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Em outras palavras, você é o líder. Você está no comando, você tem que orientar, você tem que ensinar, você tem que liderar. E você não está cumprindo o seu papel como líder. Então veja, a hierarquia eclesiástica, por assim dizer, era a seguinte. Se você ler Atos capítulo 15, versículos 6, 22 e 23 especialmente, você vai ver que os apóstolos, eles eram do primeiro escalão, era a liderança maior. E aí tinha os anciãos, ou o presbitério, e os irmãos de maneira geral, ou a igreja de maneira geral. Havia participação de todos. Veja no concílio, se você ler com atenção o capítulo 15 de Atos, você vai ver que os apóstolos ali avaliaram a questão, os anciãos, os presbíteros estavam presentes e toda a igreja também acompanhando. Certamente houve votação, houve discussão. Claro que os oradores principais eram aqueles que tinham maior conhecimento, que se dedicavam a isso. No caso dos apóstolos, quem fala ali é Barnabé, é Paulo, é Pedro, é Tiago, irmão do Senhor, que ali, àquela altura, era também um apóstolo, embora não fosse dos 12, mas ele também exercia o ministério de apóstolo, assim como Paulo e Barnabé, que são chamados textualmente no capítulo 14 de Atos de apóstolos. Paulo depois, claro, muito mais, mas Barnabé também era um apóstolo. Então veja que quando eu falo de hierarquização aqui, isso tem a ver com ordem e organização, e não com institucionalismo. A organização é bíblica, necessária e saudável. Já o institucionalismo engessa, enrijece a organização a ponto de neutralizar suas atividades, tornando-a até morta. Os membros já não trabalham com alegria, e sim por medo do líder ou por puro mecanicismo. Quando uma igreja viva, organizada, voluntariamente obediente ao Senhor e à liderança, abraça o institucionalismo, tudo passa a ser feito de forma mecânica, fazendo brotar em seu seio muita insatisfação. Claro que é necessário que numa organização haja uma mecânica. Claro que os membros precisam trabalhar em sintonia com a liderança, tal. Existe uma mecânica. Agora, não pode haver mecanicismo, as pessoas trabalharem assim por mera obrigação e tal, porque não estão motivadas. Não. É claro que uma organização, repito, precisa ter uma mecânica funcional, mas não confunda isso com mecanicismo institucional. Deus é um Deus de ordem, tem que haver ordem na casa de Deus. E o princípio da prioridade foi criado por Deus justamente para que haja ordem. Você vê o princípio da prioridade, já falei disso aqui em várias outras videoaulas, não é? O princípio da prioridade tem a ver com ordem, dignidade, preferência, primazia, e é o que está em primeiro lugar em importância, urgência, necessidade, premência, etc. Vemos o próprio Deus priorizando na formação do ser humano, porque ele cria na mente de Deus, macho e fêmea os criou, mas na hora de formar, está claro lá em Gênesis e também em 1 Timóteo 2 e 13, que Deus formou primeiro o homem. Deus priorizou, é prioridade, para que o homem fosse a cabeça da mulher. Na obra da santificação, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aí, todo o vosso espírito. O espírito
é mencionado em primeiro lugar não por acaso, é porque Deus prioriza, claro, a santificação a partir do homem interior. Na execução do plano escatológico, veja que na ressurreição, Cristo as primícias, diz a Bíblia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja como uma ordem. Cristo já inaugurou a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. É uma modalidade, não é uma ressurreição única, um único evento, não. É uma modalidade. A ressurreição da vida foi inaugurada por Jesus, ela segue no arrebatamento da igreja. Depois, quando Cristo descer na terra, no fim do período tribulacional, também haverá a ressurreição dos mártires do período tribulacional. E tudo isso, aliás, nós vamos explicar na nossa série, na nossa nova série. Eu tenho aqui no meu canal uma playlist Apocalipse, mas são assuntos soltos, temáticos. Eu vou fazer agora uma exposição. Quem disse que na Assembleia de Deus não existe pregação expositiva? Se bem que não vai ser bem uma pregação, mas vai ser uma exposição. Você não pode perder. Inscreva-se no meu canal, seja membro se você desejar, porque em breve, talvez na próxima semana, ou no máximo na outra, nós vamos iniciar, eu creio que vão ser lives, né? Nós não vamos fazer vídeos editados, mas vamos fazer lives para que possa haver uma interação maior também com o público. Então vamos fazer videoaulas, que são na verdade exposições de Apocalipse, mas por meio de live, para que possamos interagir, responder perguntas ali também na hora. Claro, não queremos que o vídeo fique muito longo, porque também depois vamos pensar como vamos também responder a perguntas específicas. Talvez eu crie aí um grupo só para os membros, aí para pelo menos deixar, quem sabe, meia hora ou uma hora depois de encerrar a transmissão, para atender somente os membros e responder ali algumas perguntas. Então Deus é um Deus de ordem. Voltando aqui, e no que tange aos dons ministeriais e congregacionais, está claro que é necessária uma organização e uma hierarquização. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, 29. Diz que primeiramente, preste bem atenção, primeiramente, pôs Deus na igreja, apóstolos. Em segundo lugar, por que diz em segundo lugar? Porque Deus, ele prioriza e Deus hierarquiza. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres, etc, etc. Veja que hoje em dia muita gente está passando o carro na frente dos bois. Eu fui chamado para pregar milagres e tal. E o povo ignora a palavra, ignora o ensino, porque diz que o importante é milagre. Os milagres são uma bênção. Quando acontecem em decorrência da pregação e do ensino da palavra de Deus. É o que está lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 20. Eles foram pregar o evangelho e na medida em que pregavam, os sinais aconteciam como confirmação. Então, ninguém foi chamado para pregar milagre. Quando você ouve alguém dizendo, eu fui chamado para pregar milagre, conversa. Você foi chamado para pregar o evangelho. E os milagres acontecem, claro, como consequência, como efeito da pregação do evangelho. Mas lembre-se sempre que o nosso Deus é um Deus de ordem. Terceiro ponto, organismo e organização. Os grupos contrários à necessidade de o crente se congregar, conhecidos hoje em dia como desigrejados, defendem a ideia de que a igreja é um organismo sem organização. Veja aqui que é algo contraditório. Eles não aceitam a hierarquização por meio do princípio da prioridade estabelecido por Deus, como eu mencionei, alegando que não precisa de liderança, estrutura e reunião de crentes em um local para ser igreja. Eu sou igreja, dizem eles. Você é igreja. Não, a igreja está na coletividade. Igreja é quando há uma reunião. Jesus falou, onde estiverem dois ou três. Tem gente que fica agora criticando, isso aí Jesus estava falando do perdão, não pode ser usado. Meu irmão, no contexto geral, de fato, onde duas pessoas ou três se reúnem na presença de Deus, claro que é uma representação da igreja reunida. Então, pode pregar sem medo. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, disse Jesus. Isso é corroborado também por Mateus 28 e 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, mas o contexto é de perdão. Jesus disse, se dois de vós concordarem
no que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois... Tudo bem, meu irmão, tem o contexto imediato, tem o contexto, o sentido específico, mas isso também conversa com toda a Bíblia é análoga. Então não fique abraçando essas questiúnculas, hoje em dia o pessoal quer reinventar a roda. Cuidado, meu irmão, esse versículo também serve para destacar que a igreja reunida, 2 ou 3, não importa se forem pessoas santas, salvas, que de fato fazem parte do corpo de Cristo, e estiverem em obediência à liderança, porque não vou eu agora também inventar um culto na minha casa, sem que o meu líder saiba, por exemplo, vou começar a fazer culto aqui em casa e tal, e eu sou autônomo, aí está o erro. Agora, se 2 ou 3 se reúnem em sintonia com Deus, claro que Jesus está presente. Agora, os desigrejados dizem que não, você não precisa se reunir, você é independente, você é sozinho, se você tem comunhão e tal, não precisa se reunir. Cuidado com isso, meu querido irmão, isso é um erro. Valendo-nos de redundância, podemos afirmar que a igreja é um organismo organizado, já falei, já que não existe organismo desorganizado, né? Todo e qualquer organismo tem ordem, harmonia e organização. O melhor exemplo disso é o corpo humano. O que seria desse organismo caso não houvesse ordem, sincronia e cooperação entre os seus membros? Então veja que não é por acaso que a igreja é comparada a um corpo. Vamos para o segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local é o primeiro ponto. Debaixo da direção do Espírito Santo e dos princípios, mandamentos e doutrinas das Escrituras, uma comunidade local precisa ser organizada. Na prática, o que significa uma igreja ser um organismo e ao mesmo tempo ser uma organização, juntando agora os pontos, eu disse que a igreja é um organismo, mas ela é uma organização. Como organismo, todos são importantes e, claro, um membro não é mais importante que o outro, porque todos são necessários num corpo, mas como organização ela precisa ter ordem, precisa ter prioridade, organização, hierarquização, né? Então, na prática, o que isso significa? Denota que a igreja tem demandas no campo da adoração, do louvor, é claro, da oração, da meditação na palavra, mas também se ocupa de demandas sociais. É o que você vê lá em Atos, capítulo 4, especialmente no versículo 35. E aí o autor exemplifica, e eu vou aqui até destacar o que ele menciona en passant, e aqui eu coloquei um pouquinho de explicação para você poder ter, você que é professor, você tem aí maiores subsídios. Então, no caso da eleição dos diáconos, da eleição e envio dos missionários e eleição dos presbíteros, você vê claramente que a igreja é um organismo, está em sintonia com a cabeça, como o corpo de Cristo, mas também ela é organizada, ela tem liderança, ela tem estratégias. Então veja, já explicamos aqui a perícope de Atos 6, 1-7, a eleição dos diáconos, que ajudou muito ali, e eu destaquei aqui inclusive que embora o termo diaconia, do verbo diaconel, do qual deriva a palavra diácono, não apareça nessa perícope, não há dúvida, claro, de que o fundamento bíblico para a instituição do diaconato está nesse episódio que certamente criou um precedente. Depois Paulo, claro, ele apresenta ali o diaconato como instituição, como ofício, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8-13. A eleição e envio dos missionários, conforme Atos 13, você vê que a igreja vigorosa de Antioquia da Síria era um organismo organizado. Seus líderes oravam, jejuavam a fim de obter a direção do Paráclito, mas também trabalhavam com ordem. Os capítulos seguintes de Atos mostram como Barnabé e Saulo prestavam contas à sua igreja local e também à igreja mãe, como nós vemos lá no caso do concílio em Jerusalém. E aqui tem o exemplo também da eleição dos presbíteros. Paulo e Barnabé, como apóstolos da igreja antioquena, que trabalhavam em sintonia com os apóstolos de Jerusalém, orando e jejuando, diz a Bíblia que eles escolheram presbíteros para dirigir cada igreja que eles fundavam por ocasião da primeira viagem missionária. Veja como eles tinham organização. Eles, na verdade, não iam evangelizando. Deixa que o Espírito Santo cuida e tal. Não. Eles eram cuidadosos. Eles elegiam presbíteros, eles escolhiam pessoas para cuidar daquelas igrejas que estavam sendo iniciadas. Isso mostra, claro, como a igreja primitiva era um organismo vivo, trabalhando de forma organizada.
E o segundo ponto, no seu aspecto litúrgico e ritual, claro, uma organização eclesiástica pressupõe observação às ordenanças do Senhor, bons costumes, decência e ordem, porque Deus é um Deus de ordem, um Deus que trabalha com decência e ordem. E uma igreja verdadeiramente organizada tem compromisso com a sua identidade teológica, eclesiástica e também consuetudinária. Consuetudinária. Irmão Ciro, o irmão usa palavras muito difíceis. Vou explicar. Consuetudinária tem a ver com usos e costumes, tá certo? A Assembleia de Deus, a despeito de muitos líderes não conhecerem ou ignorarem isso, né? Ela tem um perfil teológico eclesiástico consuetudinário, que faz dela uma denominação muito organizada. Aqui, eu sou suspeito para falar, hoje em dia tem muita gente que joga pedra na Assembleia de Deus, critica, porque se baseia nos estereótipos. Infelizmente, a Assembleia de Deus cresceu muito, e tem muita gente que nem sabe que é a Assembleia de Deus e se diz assembleiano. Teve até um irmão que eu vi um vídeo essa semana criticando a capa da lição e dizendo: olha, eu quero que isso chegue até o pastor Zé Wellington, onde se viu uma cruz. Meu irmão, a cruz é símbolo do cristianismo. Não estou falando do crucifixo, que mostra Cristo na cruz ainda, porque ele já não está mais lá. Mas a cruz, nós pregamos o evangelho da cruz. Ora, o apóstolo Paulo foi muito claro também ao falar da cruz de Cristo. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então esse irmão que fica aí espalhando esses vídeos aí, dizendo: olha que capa, queima essa capa, que é um absurdo. Meu irmão, tem que queimar esse argumento absurdo que você está apresentando, porque na verdade essa capa é uma capa linda, muito bonita, e que traz a cruz, que é símbolo do cristianismo. Eu, aliás, quando eu passo, no Brasil não tem muito, mas quando eu viajo aí pelo mundo, que Deus me abre a porta, quando eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, que eu passo em frente a uma igreja que tem cruz, igreja metodista, outras igrejas, eu gosto de tirar uma foto. Como você pode ver aí, eu estou mostrando agora, tá certo? Mas vamos adiante. Veja, a nossa igreja, eu estava dizendo que ela é uma igreja organizada. É uma igreja teológica, eclesiasticamente falando, ela tem uma declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, olha aqui, ó, que nós sempre fazemos questão de mencionar, e eu gosto de afirmar: assembleiano que se preza, subscreve a sua declaração de fé. E essa declaração ela é consubstanciada por nossos veículos de informação, Mensageiro da Paz, Revista Obreiro, assim por diante, também as nossas lições bíblicas, os livros de estudo, os livros de cunho teológico, especialmente. Agora, a parte consuetudinária deste trio aí, né, dessas três partes da nossa identidade, teológico, eclesiástico, consuetudinária. Veja, a parte consuetudinária, usos e costumes, ela é mais variável, porque ela varia de acordo com o tempo, com o local. O próprio mestre Antônio Gilberto diz isso no seu manual Escola Dominical, não é? O costume é local. Na verdade, o costume não gera doutrina, mas a doutrina é que gera bons costumes. Então, alguns bons costumes, eles permanecem. E Paulo, falando disso, ele diz que nós não devemos ser contenciosos, contrários àquilo que é como uma tradição. E a nossa tradição, claro, ela abarca a doutrina, abarca, claro, a parte eclesiástica, mas também alguns costumes que nós estamos mantendo aí e que estão durando bastante tempo e é bom preservá-los. Alguns, claro, vão perecendo com o uso, mas há bons costumes que nós devemos manter. Não vou aqui abrir muito essa questão, senão a minha aula vai ficar muito longa e eu já estou caminhando aqui para a conclusão. Toda igreja organizada tem, evidentemente, a sua liturgia e os seus rituais. É isso que o autor destaca. Vamos agora para o terceiro tópico, que é fundamental. Embora eu não vá pormenorizar cada ponto, mas você que é professor, se tiver tempo, faça isso. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. E aí você tem 3 pontos e um quarto, que é uma conclusão falando da nossa igreja. Primeiro ponto, episcopal, baseado em Atos 20, versículo 28. Claro que Atos 20, versículo 28, é um texto que agrada a 3 denominações históricas. A Assembleia de Deus é uma denominação histórica também, né, que já tem
mais de 110 anos, por causa do termo Ecclesianton Tel, que quer dizer Assembleia de Deus. Então, os assembleianos podem se orgulhar e dizer, olha, a nossa denominação vem da Bíblia, Atos 20 e 28. Mas os presbiterianos também gostam, porque ali a instrução de Paulo foi dirigida aos presbíteros, né? Que é, na verdade, o plural aí dos presbíteros, nessa construção frasal grega, presbíteros. E a igreja episcopal também fica feliz, porque, segundo Paulo, os presbíteros foram constituídos como episcopos, que aí nessa construção frasal é o plural de episcopos, que é bispo. Então veja que essas três denominações ficam felizes. Mas o sistema episcopal deriva daí, deriva dessa passagem e também de outras. 1 Timóteo 3, versículo 2, Tito capítulo 1, versículo 7. Mas, sobretudo, à luz de Atos 15, que mostra a necessidade de uma supervisão geral sobre os presbíteros e também as igrejas locais, veja, inclusive, a diferença, né? Em 1 Pedro, quando Pedro diz ali, olha, eu que também sou presbítero convosco. Ora, Pedro era um dos apóstolos, então ele exercia liderança sobre aqueles presbíteros. Inclusive, você vê ali dois termos, presbíteros e o termo simpresbíteros, que aquele que estava com eles, mas a impressão ali é de que ele estava como que liderando, não apenas como um deles. Então, por isso que eu coloquei, veja a diferença entre simpresbíteros e presbíteros. No governo episcopal adotado na atualidade, de modo geral, os bispos têm autoridade sobre uma determinada região, mas há vários tipos de episcopalismo. O bispo pode ser eleito por tempo indeterminado ou determinado, pode ter mais ou menos poderes, como transferir os pastores das igrejas da sua região com ou sem o aval das igrejas locais. Em alguns casos pode governar sozinho, em outros auxiliado por um grupo. Então, veja que o episcopalismo, ele tem esse princípio, ele é derivado da Bíblia, mas na prática ele tem algumas diferenças. Agora, fica o alerta aqui que o autor também faz sobre o episcopalismo romanista, que aí é algo herético, que nós podemos dizer, porque no catolicismo romano nós vemos o mau uso da forma de governo episcopal. Abraão de Almeida, no seu livro Lições da História que Não Podemos Esquecer, um excelente livro, que eu tenho já há muitos anos, não sei se você vai encontrar, mas eu sempre recomendo os livros que eu utilizo. Aliás, você que está recebendo o roteiro, você vai ver lá nas referências todos os livros que eu consultei para preparar esse material. Abraão de Almeida diz que a partir do começo do V século depois de Cristo, divulgou-se por toda parte o ensino de que o bispo de Roma, como legítimo sucessor de Pedro, deveria exercer autoridade não apenas sobre todos os bispos cristãos, mas também sobre o poder secular. Ou seja, como se fosse um próprio Deus, um pequeno Deus andando na terra, um vice-deus, alguma coisa desse tipo. Embora haja na Bíblia a categoria do bispo, o episcopalismo romanista criou a figura herética do Papa, que é mais que um líder eclesiástico. Trata de um bispo infalível, o vigário de Cristo. Você sabe que o termo vigário significa substituto. Né? O sacrifício vicário de Cristo é um sacrifício substitutivo. Ele morreu em nosso lugar. Agora, quando se fala de vigário, quer dizer que o próprio Papa é como se ele se considerasse o Cristo na terra. Ele que manda, ele que abre e fecha a porta. Cuidado, não embarque nessa canoa furada. Aí você tem o segundo ponto, presbiterial. O presbiterialismo também tem origem na Bíblia, na qual encontramos o ofício de presbítero, como eu já falei, presbíteros. Embora haja várias igrejas reformadas e algumas pentecostais até, que adotam essa forma de governo, sua principal representante, claro, é a igreja presbiteriana. Do presbiterialismo presbiteriano, não vá confundir presbiterial com presbiteriano. Embora o grupo presbiteriano seja o maior representante, o presbiterialismo não está restrito à igreja presbiteriana. Mas no presbiterialismo presbiteriano, um grupo de presbíteros eleitos forma um conselho que governa a igreja local por tempo determinado. As igrejas presbiterianas se agrupam em presbitérios, sínodos e supremo concílio, numa estrutura hierarquizada em que cada instância ou concílio tem poder sobre a inferior. Então veja que eles são sábios nesse sentido em liderar por concílios, por sínodos, por presbitérios,
não é uma pessoa que detém o poder e que bate na mesa e diz aqui quem manda sou eu. Se bem que no sistema episcopal não é assim que funciona na prática. Mesmo havendo um líder, ele tem que consultar os outros. Veja lá em Atos 15 que Tiago, como líder daquela reunião, ele dá uma palavra final, mas depois de ouvir Barnabé, depois de ouvir Paulo, ouvir Pedro, eles chegaram num consenso, né? Coube a nós e ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo participou também ali, porque é uma igreja, claro, pentecostal espiritual, a igreja primitiva, usando o termo aqui pentecostal, claro, antes do tempo, mas é evidente que nós que somos pentecostais acreditamos que as doutrinas pentecostais derivam da Bíblia, por isso não temos nenhuma dificuldade em chamar a igreja do primeiro século de pentecostal, não temos dificuldade de dizer que Pedro foi o primeiro pregador pentecostal, como um livro aqui de minha modesta autoria tem esse título, né? Pedro, o primeiro pregador pentecostal, e assim por diante. O terceiro ponto, congregacional. O congregacionalismo, adotado principalmente pela Igreja Batista, pressupõe direitos e deveres iguais para todos os membros, bem como autonomia. Você vai ver uma diferença aqui do sistema presbiterial, porque no sistema presbiterial tem toda uma hierarquização. No caso da Igreja Batista, você vê que a própria igreja local, ela se organiza de tal modo que os membros ali decidem até quem vai ser o pastor e assim por diante. Então, são igrejas locais mais independentes. Embora, claro, haja reuniões de várias igrejas, convencionais também, para ver ali uma definição de algumas coisas que são comuns. Claro que tem também uma declaração, uma confissão de fé que seja comum a todos, mas, claro, as igrejas locais são mais independentes. Então, veja, o congregacionalismo adotado pela Igreja Batista pressupõe direitos e deveres iguais para todos os membros, bem como autonomia para a igreja local. A Assembleia Geral de cada igreja é o poder máximo e não se sujeita a nenhuma outra instância. Veja aí a diferença do presbiterialismo em relação ao presbiterialismo. Ela é ela que elege o pastor e outros dirigentes, tomando-se como base também o que ocorria na igreja primitiva, como está lá em Atos 14, 23, que eu já citei, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos ou presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então veja que tanto o congregacionalismo, como também o presbiterialismo e o episcopalismo são sistemas derivados da Bíblia. E a Assembleia de Deus, quarto ponto, qual é o sistema de governo de nossa igreja? Como se vê, como eu citei, esses modelos são derivados, os modelos citados anteriormente, são derivados da Bíblia, podendo ser combinados ou não. Algumas igrejas tentam combinar esses modelos, outras adotam apenas o episcopalismo, ou apenas o presbiterialismo, ou apenas o congregacionalismo. Na identidade teológico-eclesiástico consuetudinária mencionada acima, que eu falei que a nossa igreja tem, é claro que o aspecto teológico é inegociável, mas os outros dois podem apresentar alguma variação, desde que não seja contrária a essa doutrina. Então, o que acontece na parte eclesiástica, que tem a ver com os modelos de governo, e na parte consuetudinária, que esta é um pouco mais variável. Agora veja, antes de mencionar o modelo prevalecente na Assembleia de Deus, é bom citar os falsos modelos que não são derivados da Bíblia, que é o caso dos modelos que prevalecem em movimentos pseudo-pentecostais, que não têm a Bíblia como sua fonte primária de autoridade. Então veja, aqui nós podemos citar o chamado governo monárquico, entre aspas, no qual um líder carismático se impõe, afirmando muitas vezes que teve uma experiência transcendental, visitou a sala do trono, visitou a biblioteca celestial, falou com Miguel e presenciou uma conversa entre o pai e o filho, e o pai dizendo que o filho tinha falhado, e o filho dizendo, mas meu pai, eles estão esperando um grande avivamento, e o que eu faço? Não, tu falhaste, e agora? A quem enviarei? Aí entra lá o falso líder e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso de acordo com a experiência que ele diz que foi uma experiência que Deus lhe deu, que muitas vezes é uma experiência que tem origem, se aconteceu de fato, isso não é mentira, é uma experiência influenciada pelo poder das trevas, né? Porque veja se
a Trindade está em desavença. Então isso é um absurdo. Quem embarcou nessa canoa furada, você vê que não deu em nada. Tem líderes por aí que embarcaram nessa canoa furada, e experiência com anjos e tal, culto aos anjos, e você viu que não deu em nada. E aqui no Brasil você tem os casos aí dos pai apóstolo, patriarca, ungido de Deus, vice-deus, quarta pessoa da Trindade, que Deus nos guarde. Diz que a sua liderança é incontestável, é vitalícia e tal. Não, esse tipo de governo não passa no teste da palavra, é um falso governo monárquico. Agora, o episcopal, o presbiterial e o congregacional têm base bíblica. Por isso que a Assembleia de Deus, claro, nos Estados Unidos, ela adota o modelo presbiterialista, e não presbiteriano, presbiterialista, ou presbiterial, não é? Que é o governo de acordo com o presbitério, os concílios, vamos dizer assim, sínodo e tal, que tem uma hierarquização, mas as decisões ocorrem por meio de reuniões, de debates, assim por diante. No Brasil, por conta de sua origem batista, nossa igreja adota um modelo híbrido que mescla aí episcopalismo, congregacionalismo. O líder local exerce certa liderança, ele não deixa de ser um líder, mas ele responde a um pastor regional. Ele tem que prestar conta. Este, por sua vez, também tem que prestar conta ao pastor do campo, pastor presidente do ministério. Então, é muito importante. Eu, modéstia à parte, gosto muito do sistema assembleiano. Tem falhas porque o homem é falho, mas o sistema em si é bom. Se houver homens de Deus atuando, liderando, claro que esse sistema, que muita gente diz que é centralizador e tal, não. É um sistema que faz com que todas as igrejas tenham a mesma linguagem. Infelizmente, há obreiros rebeldes, há falsos obreiros, há obreiros que não obedecem, e eles acabam, na verdade, depondo contra aquilo que é bom. O sistema é bom, mas são pessoas que o estragam, né? Mas, caminhando então para o final, lição 6, o autor conclui da seguinte maneira. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Todo organismo, claro, é organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, simples, mas dirigida pelo Espírito, não é? Ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. E aí nós temos esses 3 principais modelos de governo. O episcopal, em que o bispo está ali no controle, mas ele, claro, ele não é um líder despótico, ele conversa com seus liderados e com a igreja também. Tem o sistema presbiterial, em que a igreja está organizada em várias comissões, vários grupos, claro que tem hierarquia, né? Que são organizados de maneira hierárquica, e tem a forma congregacional, em que a congregação é que decide quem é o líder e tal. Isso aí precisa também ser... tem que haver uma liderança, né? Quando você vê Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você vê que Deus ali cobrou decisão dos líderes. A igreja precisa de líder. Claro que a congregação deve participar, mas também deve haver uma liderança. Por isso que eu gosto muito do sistema assembleiano, que combina aí o presbiterialismo e também o congregacionalismo, tá certo? E também com algumas pitadas aí de episcopalismo. Na verdade, é uma mescla de episcopalismo e congregacionalismo, perdão. Nos Estados Unidos, que a igreja é presbiterialista. Mas aqui também no Brasil, nós acabamos tendo aí, eu acho, um pouco de cada um desses 3 sistemas, até porque eles são bons, já que são derivados da própria Bíblia. Amém? Chegamos à conclusão, e que Deus abençoe a sua vida. Olha, não se esqueça, hein? Inscreva-se, seja membro e aguarde, porque nós vamos começar em breve uma série sobre a
Apocalipse. Você gosta do livro de Apocalipse? Não consegue entendê-lo? Difícil? É um bicho de 7 cabeças? Não se preocupe, que nós estamos aqui para ajudar a quem deseja aprender. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.